Os private markets têm-se destacado como uma alternativa de investimento entre os investidores. Miguel Coimbra e Ana Silvestre irão aprofundar os benefícios, os riscos e as oportunidades deste segmento, explicando como pode integrar estas soluções na sua estratégia de diversificação patrimonial. Olá, Ana. Os private markets nos últimos anos têm-se destacado como sendo uma alternativa relevante ao nível do investimento. Sendo assim, porque é que este tipo de ativos tem ganho protagonismo na alocação estratégica de investimento? Sim, olá Miguel. De facto, é uma tendência que se tem vindo a verificar, não só a nível dos nossos clientes, mas a nível global. Isso prende-se fundamentalmente com três motivos. Antes de mais, a volatilidade, ou melhor, a diminuição da volatilidade das carteiras. Portanto, a introdução de private markets nas carteiras permite, de facto, diminuir a volatilidade das carteiras que está tão presente nos mercados tradicionais. Também permite diversificar a carteira e até de uma forma exponencial. Por exemplo, quando investimos num fundo, isto permite-nos de forma automática investir em 5, 6, 10 participadas desse fundo de uma só vez, de um só investimento. E por último, e não menos importante, permite uma amplificação de retorno, ou seja, isto é um tipo de uma tipologia de investimentos que tipicamente tem uma expectativa de retorno mais elevada do que aquilo que é a média dos mercados tradicionais. Estes três aspectos, e em particular a questão da diminuição de volatilidade e amplificação de retornos, são temas bastante estudados por grandes nomes da nossa economia mundial e exemplo disso é um estudo bastante recente que trouxe da BlackRock, que demonstra ao longo dos últimos 20 anos de que forma é que a introdução de uma determinada percentagem de private markets numa carteira tradicional permite potenciar o retorno, por um lado, e diminuir a volatilidade, por outro, independentemente do perfil, seja ele mais moderado ou mais arriscado. Entendo, Ana. Diz-me então, considerando, portanto, essas vantagens por ti abordadas anteriormente, existem também alguns desafios que os clientes vão encontrar ao optar por este tipo de soluções. Quais são esses desafios e que tipo de soluções a Golden procurará encontrar para suprir esses desafios? Sim, Miguel, é verdade. E este tipo de investimento tem vários desafios associados, particularmente na perspectiva dos investidores. Alguns deles são incontornáveis, em particular o caso da liquidez ou a falta dela. Portanto, um investimento tradicional numa solução de mercados privados não é líquido e tem maturidades que variam entre os 3, 5, 10 anos. Portanto, durante este período de tempo, se houver uma necessidade de desmobilizar o investimento, de facto isso não é possível. O que tentamos fazer relativamente a este ponto é ter soluções com perfis de maturidades distintas, de modo a tentar ir de encontro aos diferentes perfis que os nossos investidores poderão ter relativamente a este ponto. Um outro aspecto que diria que é crítico também neste tema de mercados privados é uma cuidada seleção, não só da equipa de gestão que vai levar o projeto adiante, mas também do ativo subjacente, se for caso disso. Portanto, nós na Golden Wealth Management tentamos fazer, de facto, uma análise cuidada do track record das equipas de gestão com que trabalhamos e dos racionais de investimento subjacentes. E quando estamos a falar de um projeto em concreto, o que fazemos é uma rigorosa análise de todos os fundamentais do business case associado e eventualmente das garantias, se for caso disso. Portanto, tentamos desta forma mitigar esse aspecto, uma vez que temos um conhecimento delegado que nos permite fazê-lo. Por último, e não menos importante, temos o tema do acompanhamento, da prestação de informação e que ela seja clara e transparente. Portanto, os investidores hoje em dia nos mercados ditos tradicionais estão habituados à distância de um clique, poder facilmente perceber qual é a evolução da sua carteira, de uma forma quase instantânea. Ora, isso no caso de investimentos em mercados privados não é possível, existe um reporting, sim, que é feito de uma forma regular, tipicamente pode ser anual ou semestral, e o que a nossa intervenção permite é, de facto, que haja aqui um contacto direto e regular com as equipas de gestão que permitem, antes de mais, esclarecer os investidores em qualquer altura sobre um aspecto concreto ou mais genérico, de forma clara e transparente e ir de encontro a essas suas preocupações.
Ana, então estamos a falar de um trabalho complexo, a necessidade de uma equipa profissional. Conta-me então um pouco sobre as soluções apresentadas pela Golden aos nossos clientes. Sim, de facto, Miguel. O que nós temos vindo a apresentar tem sido, acima de tudo, soluções exclusivas, ok? Em investimentos de mercado privado que podem passar por club deals ou mesmo participações em projetos restritos, com diferentes tipos de estruturação. Falamos de fundos de capital de risco, sociedades de investimento coletivas, soluções de dívida privada ou mesmo de capital. Portanto, um leque abrangente e com diferentes perfis de maturidade. E eu acho que o ano de 2024 foi um bom exemplo disso, porque de facto tivemos a oportunidade de apresentar aos clientes operações tão distintas como uma operação de dívida privada com garantias reais subjacentes de elevada qualidade creditícia. Tivemos um projeto, um club deal de promoção imobiliária de um edifício emblemático da Baixa Portuense, que já agora também muito nos orgulha poder contribuir para essa renovação. Tivemos um projeto imobiliário numa zona ímpar do nosso país, estruturado através de uma sociedade de investimento coletivo. E, por fim, tivemos fundos de capital de risco em temas tão distintos como o Venture Capital, que aliás já é um tema querido nos nossos clientes e que têm vindo a investir, e também um fundo de capital de risco imobiliário, residencial, com foco no segmento médio-alto, mas cuja escassez de oferta e estratégia subjacente permitia mitigar fortemente aquilo que são os riscos associados a esta tipologia de investimentos. Ok, então considerando esta procura crescente por estratégias de diversificação de ativos, para 2025, o que é que a Golden espera oferecer aos seus clientes? Ora bem, nós em 2025, Miguel, vamos continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer, ou seja, acima de tudo, vamos continuar a analisar o mercado na procura daquilo que consideramos serem as soluções mais interessantes e, apesar de acompanharmos aquilo que são as tendências de mercado nesta área, não nos vamos deixar limitar por elas. Continuamos atentos, como sempre estivemos, a oportunidades de fusões e aquisições, por exemplo, no segmento das PMEs nacionais, bem como oportunidades de dívida privada neste mesmo segmento, e também continuaremos a olhar para situações relacionadas com imobiliário, independentemente do tipo de estruturação, ok? E fundos de capital de risco, desde que cumprirmos os critérios da excelência da equipa de gestão e uma estratégia de investimento clara e transparente. Portanto, 2025 o que é que nos reserva? Antes de mais, acho que queremos oferecer aos nossos clientes oportunidades de investimento diferenciadas e, sempre que possível, exclusivas, e procuraremos fazê-lo em breve. Muito obrigado, Ana, e vamos aguardar então por 2025. Obrigado.